clubes se consideraram no direito de ocupar o setor sul e não teve acordo. A possibilidade de transferir o jogo para o estádio Newton Santos também foi descartada. No final da tarde de sábado, o Fluminense acatou a orientação de deixar o setor sul. Pedro Abade, visivelmente contrariado, deu uma coletiva e se pronunciou. O Fluminense não concorda em nada com a organização desse jogo. Não abrimos pontos de venda em Laranjeiras. Não concordamos com isso. Na madrugada de sábado para domingo, a desembargadora Lúcia Helena do Passo determinou que a partida deveria acontecer com os portões fechados. Mais do que isso, quem comprou o ingresso teria o dinheiro devolvido e, caso os portões fossem abertos, uma multa de R$500 mil deveria ser paga. A decisão foi fruto de um requerimento do tricolor para impedir que se concretizasse a vontade vascaína de posicionar a torcida no lado em que o Flu passou a usar desde a assinatura do contrato com o Maracanã. Mais uma reunião. Dirigentes dos dois clubes se encontraram para buscar mais um acordo. Nada feito. Mesmo sem conseguir derrubar a liminar da desembargadora, o Vasco chamou seu torcedor ao Maracanã e não se preocupou com uma possível multa. Via rede social, o Fluminense pediu ao seu torcedor para não comparecer ao Maracanã. A torcida do Vasco ocupou as entradas do Maracanã. Muita expectativa pela liberação, mas não aconteceu. O juizado do torcedor e de grandes eventos não aceitou os documentos enviados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Esperava um documento da desembargadora Lúcia Helena autorizando a abertura dos portões, mas esse não veio. Portões fechados e torcida revoltada. Confusão do lado de fora do Maracanã. Após muita correria, gás de pimenta e bombas de efeito moral, o desembargador de plantão liberou a entrada, já com 30 minutos de bola rolando. No final de tudo, o Vasco ficou com o setor sul e também com o título da Taça Guanabara. Depois de toda a queda de braço, é difícil achar motivos para comemorar. Isso é vergonha! Bom, definitivamente não é o domingo que o torcedor brasileiro espera do futebol. Então, amigos, boa noite a todos da bancada aqui. Me permitam já ser objetivo diretamente com o presidente Rubens Lopes, da Federação, que é a entidade máxima responsável pela realização de campeonatos do futebol em todo o estado do Rio de Janeiro. Presidente, quem é ou quem são os responsáveis por essas cenas lamentáveis que o Brasil, o mundo, acompanhou neste domingo no Maracanã? Boa noite a todos. Inicialmente eu quero dizer que eu concordo em 100% com aquilo que você falou na abertura do programa, cenas lamentáveis, e não só no domingo, acho que isso não pode acontecer dia nenhum. Só que vou fazer um adendo. Quem são diretamente, especificamente os responsáveis, eu praticamente não tenho como afirmar. Mas eu posso afirmar categoricamente, sem nenhuma preocupação de erro, quem não são os responsáveis ou quem não é o responsável. E aqui eu afirmo que é a Federação do Futebol do Rio de Janeiro, ela não tem nada a ver com esses episódios. Pelo contrário, lutou esse tempo inteiro para que não se chegasse a esse ponto. E, se você me permite, faço aqui rapidamente uma síntese da cronologia desses fatos. Essa história pueril, no meu entender, de disputa de lado, daqui e dali, essa coisa toda, já vem há algum tempo, e durante esse tempo inteiro, apesar de instado, tanto o Complexo Maracanã quanto o Fluminense, nunca nos apresentou nenhum documento, nenhum contrato que garantisse aquilo que eles estavam falando. Os clubes. O Fluminense e o Maracanã. Ok. Nós temos um contrato, mas esse contrato jamais foi apresentado, mesmo depois de várias vezes sendo pedido isso desde o ano de 2013, 2014, 2015. Não aconteceu. Muito bem. Os regulamentos são aprovados exclusivamente pelos clubes. A federação não tem nenhuma ingerência no que aprova ou não aprova. E consta lá que ao mandante cabe todo o direito de organização da partida. Todo. Então, a gestão da partida, ela é de responsabilidade do mandante. E, no caso, o que aconteceu, o mandante foi o Clube de Regata Vasco da Gama. Muito bem.
Tão logo definido que o Clube de Regata Vasco da Gama seria o mandante do jogo principal do domingo, houve uma reunião na federação, com a antes do jogo do Resende, desculpa, entre Vasco e Resende, houve uma reunião na federação em que estavam presentes o presidente do Vasco, o presidente do Fluminense e também o presidente do Bangu, que foi para lá para debater com o Fluminense uma possível transferência do jogo de Bangu para o Maracanã. Muito bem. E nesta discussão, a federação intermediou, vamos dizer assim, uma relação especificamente na tentativa de reduzir os custos do Maracanã para o jogo Vasco e Resende. Resolvido isso, vamos agora na hipótese de um jogo final, como será o custo do Maracanã para um jogo final. Em nenhum momento, os clubes falaram, eu não posso nesse setor, eu não posso naquele setor. Ou seja, está prevalecendo aquilo que desportivamente eles aprovaram. Do regulamento. Claro, do regulamento. E aí, chega na sexta-feira, reunião de jogo, plano de ação em contingência, todas as autoridades, policiais, etc., é presente. Nessa discussão, quem fica aqui, quem fica ali. O Vasco tendo mando de campo, a abertura do setor sul para o Vasco, a abertura do setor X para aquele e tal, muito bem. E todos assinaram, constando uma colocação do representante do Fluminense, dizendo que não concordava, Marcelo Penha não concorda com essa história do Sul ficar para o mandante. O mandante. Muito bem. Mas, dentro do... há um contrato, você discute depois com o Maracanã. Conosco existe um problema esportivo que você estabeleceu como que seriam as coisas. Bom, encerrada a reunião de jogo, acontece, aí o presidente do Fluminense, como se diz, dá essa coletiva e judicializa a questão, alegando o descumprimento de contrato, etc., 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 consegue uma liminar proibindo a venda do setor sul para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Os advogados do Fluminense comparecem ao Vasco para dar ciência dessa notificação. O Vasco não atende, não recebe, eles vão à federação, me entregam essa notificação da decisão da juíza. Eu encaminho, despacho ao Maracanã e ao Vasco da Gama para que eles tomem as providências do cumprimento desta decisão e que me apresente qual a solução que possa ser feita, o que é que eles vão fazer em função disso. Muito bem, isso se estendeu até, foi estendendo ao longo da noite, eu recebo essa comunicação às 6 horas da tarde, se estende até a noite, conversando com o Vasco, Maracanã, com o Fluminense, nenhuma solução, mando um documento a cada um deles, praticamente o mesmo, fazendo uma série de considerandos, por essa ambiguidade do contrato que existe, pela incerteza quem tem o direito e quem não tem, e uma série de considerandos, e pedindo que eles tenham um bom senso de chegar efetivamente ao acordo em prol do futebol, em prol da paz. E tudo isso que eu estou falando para vocês tem aqui, eu vou deixar após o programa para que você sirva de, vamos dizer assim, documento, precisa aferirem exatamente aquilo que eu estou falando. Bom, 11 horas da noite, encerramos essas discussões. E eu peço para que todos cheguem, vamos fazer uma reunião com todos, vamos evitar essa interlocução individual, reunião de todos, presidente do Fluminense, presidente do Vasco, presidente do Complexo Maracanã. Vamos debater comunicação ao comandante do BEP sobre essa reunião e também uma consulta a um membro do Ministério Público, do grupo do GAEDEST, que é o grupamento do Ministério Público responsável por grandes eventos. Essa reunião aconteceu quando? Essa reunião aconteceu no sábado pela manhã. Bom. Ela começou no sábado pela manhã e foi até a metade, à tarde, praticamente. 11 horas. Hã? 11 horas começou, mais aproximadamente. E foi até 3 e alguma coisa, da tarde. De ontem, na véspera da decisão. Na véspera da decisão, depois de ter tentado várias coisas. Com o torcedor comprando ingresso e muito tudo bem. mais. Na sexta-feira, quando eu recebo a notificação, pergunta o que é que já foi vendido. Resposta, informação, cerca de 10 mil ingressos para o setor sul. Ora, 10 mil ingressos vendidos para o setor sul, problema estabelecido. E agora, o que é que se faz para o torcedor do Vasco da Gama? Para o torcedor do Vasco da Gama. Muito bem.
Aí, vamos a essa reunião de sábado com todos para encontrarmos uma alternativa. A alternativa seria, vamos transferir o jogo para o Engenhão, o que é que vai se fazer, fazer uma inversão. Todas as propostas tentadas de acordo, um rejeitava alguma, o outro rejeitava a outra, e não houve um consenso, nem houve uma direção. Então, vamos ouvir a Polícia Militar. Por questão de, nós temos duas questões. Uma é o direito do torcedor, direito do consumidor, a respeito do que ele comprou os ingressos. E o outro é a segurança do torcedor em função desse acirramento que foi propagado. Então, ouvimos o comandante do BEP, o coronel Silvio. O BEP é o batalhão especial da polícia. BEP é um batalhão especial da polícia responsável pelo policiamento de estádio. Coronel, qual a opinião da Polícia Militar a respeito disso? Olha, na situação que se encontra, o melhor dos cenários deixa os ingressos que já foram vendidos para os respectivos setores vão ser ocupados por aqueles que os compraram. Ponto. Abrem os portões. Essa é a ideia. Essa é a melhor, efetivamente, essa é a melhor ideia. É o menos problemático que pode acontecer. E aí, bom, vamos ouvir o Ministério Público, um representante do Ministério Público, Dr. Marcos Cac. Dr. Marcos Cac, o que é que o Ministério Público pode pensar? E ele nos fala assim, olha, houve um descumprimento de ordem judicial, é evidente que sim, mas isso é matéria para ser discutida adiante. No momento, o que se recomenda é o que nós temos o entendimento de que será muito menor, muito menos danoso, menos problemático, a probabilidade de confusão é muito menor se deixar todo mundo entrar do jeito que eles compraram o ingresso. E depois a parte que se sentir prejudicada, efetivamente discuta isso. Bom, assim encerramos o sábado. Encerramos assim o sábado. À noite, né, ao princípio da madrugada, eles conseguem aí a juíza determinando portões fechados. Só que quando, neste mesmo sábado, interrompe-se a venda de ingresso para o setor sul. Para com isso. Não vende mais. Abre o setor norte, que teoricamente seria do Fluminense, para que eles tenham a probabilidade de igualar esses ingressos. Não se vende mais ingressos para o sul. Presidente, a pedido de quem a juíza declara portões fechados? Houve... A pedido de quem? Então, vamos lá. Houve com a liminar, o Vasco agravou a decisão liminar, tentando caçar a liminar, e neste agravo o Fluminense entra com uma petição fazendo uma série de argumentos. O Fluminense entrou com esse pedido? O Fluminense entrou com esse pedido e a juíza, então, entendeu por bem, como se diz, no modo de enxergar as coisas, olha, vocês estão brigando, talvez seja, olha, melhor então ninguém no jogo, acaba, não vai ninguém. Não tem torcida nem de A nem torcida de B. Só que essa opinião, ela foi extremamente equivocada. Por quê? Porque nós já tínhamos, à ocasião, quase 30 mil ingressos vendidos. N ingressos vendidos. E agora o que se faz? Amanhecemos o domingo assim, aí convocamos uma reunião com toda a cúpula, vamos dizer assim, do governo, formada, primeiro, pelo comandante do batalhão da Polícia Militar, responsável pelos estádios, com o secretário especial de Polícia Militar, que era o antigo comandante-geral da Polícia Militar, secretário de Esportes, o Felipe Bornier, com um procurador do Estado, com o secretário especial do governador e com o próprio governador ao telefone participando desta reunião. Conversa, discute. Olha, vamos ouvir quem entende de segurança. Polícia Militar, o que é que você acha dentro do cenário? Ela não fala, ela escreve. O comandante escreve para a Polícia Militar. É muito melhor que não se tenha portão fechado, porque vai haver problema com essa infinidade de pessoas que estão com o ingresso na mão. As redes sociais estão anunciando, vamos para o estádio, vamos para o estádio, vamos para o estádio, vamos para o estádio. Eles vão se aglomerar pela rua e vai dar problema. Muito bem, todos conscientes disso, todos, essa cúpula do Estado todo de acordo, vamos então pedir para abrir os portões. Ora, existe uma multa determinada pela Justiça para quem descumprisse. O Vasco assume o risco 500 mil reais a multa. De pagar a multa. O Vasco assume o risco de pagar a multa. Chama o Vasco.
o Vasco vai assumir o risco de pagar a multa. E a polícia tinha ordem, a polícia militar tinha ordem da juíza para não permitir que os portões fossem abertos também. Muito bem. E agora? Aí houve uma orientação também superior à polícia militar, dizendo, pode, se este é o entendimento, é o melhor, podem abrir os portões. Pronto. Ou seja, pode abrir os portões. De posse disso, documento assinado por todo mundo, pode abrir os portões? Pode. Será de portão aberto? Será. Pode anunciar, e aí eles anunciam o Vasco. Torcedores, podem ir ao estádio que o jogo será de portões abertos. Às 3 da tarde estariam abertos os portões. Estarão antes de 2 horas. 2 da tarde, falou que às 3 horas abririam o portão. Que às 3 horas os portões estariam abertos. Para o jogo marcado. Para o jogo marcado, então com autorização da polícia, com recomendação, com tudo isso que nós estamos falando. Em lá chegando, o próprio coronel Silvio participa que o juizado do GCRIM, o juiz de plantão, disse que não autorizava de nenhuma forma a abertura dos portões. Não abre, não abre, então estabelece aqui um diz que sim, o outro diz que não, um diz que sim, o outro diz que não, o tempo vai passando, o secretário de esporte, o comandante da polícia, o procurador, todos do estado vão para o estádio conversar com o juizado de plantão. Não houve efetivamente êxito nessa conversa e ele mantém a decisão de não permitir a abertura dos portões, mesmo com a recomendação da segurança do comando da Polícia Militar, entendendo que seria muito melhor abrir os portões do que deixar todo mundo aglomerado. Resultado disso foi aquilo que nós vimos. Houve depois uma tentativa de invasão, houve briga, aí entra a Polícia Militar obrigatoriamente em choque com os mais exaltados e aí a coisa perde-se efetivamente o controle. Até que num determinado momento, por ordem superior, alguém deve ter dito, abre de qualquer jeito. E aí então a polícia manda abrir os portões, foi quando se acabou com o problema nas ruas, o público entrou no estádio. 34 no primeiro tempo. Ficou lá no estádio ordeiramente, não teve problema nenhum, dentro do estádio, nem depois que saiu. Então, esta é a coisa real e esses são os fatos. Lamentavelmente, houve aí um equívoco na interpretação do que seja melhor, do que seja pior. Tentamos de todas as formas o entendimento de que não foi possível, chamamos as autoridades para que corroborasse qual a melhor solução, qual o melhor caminho a seguir. Pensaram em adiar o jogo, presidente? Impossível. Seria a melhor medida, na opinião? O senhor está falando de fatos. Com relação à opinião. Não. A opinião do senhor, seria a melhor medida adiar o jogo? Até que pudesse resolver, talvez, teríamos um interregno para que se pudesse judicialmente apresentar um convencimento ou algum argumento que levasse a isso. Só que nós não temos data, o campeonato encerrava aqui. Qualquer adiamento, o campeonato seria encerrado agora, porque não se tem data. Infelizmente, no nosso calendário, cada vez que tem uma data vaga, eles botam alguma coisa e não basta simplesmente você tirar um jogo daqui para ali sem que você mexa no tabuleiro todo. E aí envolve Conmebol, Copa do Brasil e vai por aí afora, Sul-Americana. E aí, que foi o transtorno todo que nós tivemos quando do adiamento das semifinais em função daquela tragédia que aconteceu. Então, isso não nos foi possível e aí recorremos vamos dizer assim, a orientação e ao entendimento tanto do Estado quanto da autoridade policial, que é quem entende de segurança. Então, esse é o fato. A gente está falando de um campeonato que no ano passado teve uma série de dificuldades, como para mim, o senhor já deve ter me ouvido falar sobre isso, o dia em que no campo do Tigres, lá em Xerém, o cidadão entrou com uma lanterna para procurar a bola, que era um símbolo do que estava errado. E, ao mesmo tempo, foi o 5º maior público do Brasil, Botafogo e Vasco, foi o maior público dos estaduais no ano passado. Ou seja, o campeonato do ano passado foi o campeonato da contradição. Foi do fracasso... Do menos ao máximo. Do menos ao máximo. Neste ano, nós estamos falando de um campeonato que, nas semifinais da Taça Guanabara, que não leva à decisão 40 mil pessoas desde 2010. Perfeito. Nós tivemos, numa semana, 2 vezes autoridades convidando as pessoas a não irem ao estádio. Na quarta-feira, a federação, em função da prefeitura, que não avisou que ia haver um tornado na quarta-feira anterior, disse que ia haver um dilúvio na quarta-feira, que não houve.
O Maracanã só não ficou mais vazio do que seco, Isso. porque não choveu. Mas a federação, com essa medida, decidiu convidar as pessoas a não irem ao Maracanã. Nós mantivemos a partida por falta de datas e por recomendação, conforme o prefeito anunciou. Perfeito. Cada um, quem Veja não que eu quisesse, é verdade. Veja que eu não estou É colocando verdade. a culpa na federação. Não é culpa, não. Porque a prefeitura fez a lambança. Não, Fez o seu papel. Acho que o vacilo da prefeitura foi não ter avisado que é tão tornado no dia que houve. A precaução é justa. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, no domingo, o Fluminense convidou as pessoas a não irem ao Maracanã também. Talvez tenha perdido o jogo por causa disso, que havia vascaínos e não havia tricolores. Agora, por outro lado, temos uma questão no campeonato. O campeonato que tem um aumento de aproximadamente 40% de público nesse ano em relação ao ano passado, né? Tem uma média de público de 7.400 torcedores por jogo. Aumentou. O Flamengo tem o maior público nos estaduais nesse século. E a gente tem, numa semana, 2